Você já parou tudo o que estava fazendo porque um pensamento surgiu do nada, tão claro e insistente que fez seu coração acelerar? Talvez você tenha se perguntado: isso foi só coisa da minha cabeça? Ou será que é Deus tentando falar comigo? E se eu te dissesse que muitos dos pensamentos que atravessam sua mente não são apenas seus, mas mensagens do próprio Deus, sussurradas diretamente na sua alma? Pode ser que por anos o Senhor tenha tentado te alcançar, mas você chamou essas mensagens de intuição, coincidência ou até imaginação. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, o Espírito Santo pode estar tocando seu coração, plantando uma semente divina que vai mudar sua vida. Existe um mistério espiritual, um segredo escondido nas Escrituras que ecoa desde os tempos dos patriarcas, passa pelos profetas e chega até os momentos mais íntimos dos seguidores de Jesus. Deus fala através dos nossos pensamentos e entender isso pode ser a chave para sair da confusão, do medo e da estagnação, guiando você para um caminho de propósito, paz e revelação. Hoje, vamos embarcar juntos em uma jornada profunda, transformadora e cheia de esperança. Vamos explorar 20 sinais, histórias e verdades bíblicas que mostram como o Senhor se comunica dentro da sua mente. Vamos aprender a discernir quando é a voz de Deus, quando é a sua própria carne e quando é o inimigo tentando te enganar. Vamos descobrir como identificar aqueles sinais sutis, aquelas impressões que parecem pequenas, mas carregam o peso do céu. Se você ficar até o final, eu te prometo, você vai encontrar uma lição tão poderosa que pode ser a resposta para aquela direção que você tem buscado em suas orações. Antes de começarmos, quero te convidar a fazer parte desta família espiritual. Comente aqui embaixo a frase: Glória a Deus. Essa declaração simples é como um abraço virtual, unindo-nos como uma igreja sem paredes, conectada pelo desejo ardente de ouvir o Pai. Agora, pare por um segundo e clique no botão de inscrição. Ative o sininho de notificações e abra seu coração. Quantas vezes você já orou pedindo um sinal, uma resposta, uma luz? E se este vídeo for a forma que Deus escolheu para te falar hoje? Este canal tem sido um refúgio para milhares de pessoas que, como você, buscam a voz de Deus, muitas delas sem uma igreja por perto, enfrentando solidão ou lutas silenciosas. Ao curtir, comentar e se inscrever, você ajuda esta mensagem a alcançar quem mais precisa, talvez alguém que está à beira de desistir. Prepare sua Bíblia, pegue um caderno para anotações e, acima de tudo, aquiete sua alma. O que você está prestes a ouvir pode mudar para sempre a forma como você vive sua fé. Vamos começar esta jornada sagrada juntos. Sinal 1. O chamado de Samuel quando Deus fala na quietude. Imagine a cena. É tarde da noite. A casa está em silêncio absoluto e você está deitado, tentando descansar. De repente, um pensamento corta a escuridão como um raio suave, mas insistente. Não é uma preocupação comum, não é uma lista de tarefas, é algo diferente, como uma voz que não explica sua origem. Talvez seja um nome que surge na sua mente, um impulso para orar por alguém, ou uma frase que parece carregar um peso sobrenatural. Você já viveu isso? Talvez tenha pensado: é só minha imaginação, ou por que isso veio agora? Vamos mergulhar na história de Samuel, um jovem cuja experiência em 1 Samuel 3 nos ensina como Deus fala na quietude, de forma tão sutil que podemos confundi-lo com nossos próprios pensamentos. Samuel era apenas um menino, servindo no templo sob a orientação de Eli, o sacerdote. Ele não tinha experiência com Deus, não sabia como identificar sua voz. O templo era um lugar sagrado, mas também um ambiente onde a espiritualidade estava enfraquecida. Eli e seus filhos haviam se afastado do fervor espiritual.
Ainda assim, Samuel estava lá, dedicado, mesmo sem compreender totalmente o que fazia. Numa noite silenciosa, enquanto dormia perto da Arca da Aliança, algo aconteceu. Uma voz chamou: Samuel, Samuel. Era tão clara, tão próxima, que ele achou que era Eli. Ele correu até o sacerdote e disse: Aqui estou, o Senhor me chamou. Eli, confuso, respondeu: Não te chamei, volta para a cama. Isso aconteceu 3 vezes. Samuel, com sua inocência, não imaginava que era o Senhor. Finalmente Eli percebeu. Deus estava falando. Ele orientou Samuel a responder: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Aqui está a primeira grande lição. Deus escolheu falar dentro da mente de Samuel, de uma forma tão íntima, tão natural, que parecia um pensamento humano. Quantas vezes você sentiu um impulso como: liga para aquela pessoa, evita esse caminho, ou ore agora, e achou que era apenas um palpite? Esses momentos podem ser o Espírito Santo tocando sua alma. Samuel estava no templo, um lugar de consagração, e isso o preparava para ouvir, mesmo sem experiência. O ambiente importa. Você está cercando sua vida com coisas que te aproximam de Deus, oração, louvor, leitura da Bíblia, ou está imerso em distrações, redes sociais e barulho constante? Eli, apesar de suas falhas, foi essencial. Ele ajudou Samuel a discernir a voz divina. Quem é o Eli na sua vida? Um pastor, um amigo, um mentor que te aponta para Deus? Ou você está tentando entender tudo sozinho, perdido em dúvidas? A beleza desta história é que Deus não exigiu perfeição de Samuel. Ele era um menino sem conhecimento, mas com um coração disposto. Deus viu isso e o chamou pelo nome. Pense nisso. Deus te conhece pelo nome. Ele te chama nos momentos de silêncio, nos instantes em que o mundo cala. Talvez você tenha sentido isso durante uma oração, num culto ou até numa caminhada solitária. Aquele pensamento que trouxe paz, que te fez refletir, que te deu direção, era Deus. Mas ouvir exige sensibilidade. Samuel aprendeu a dizer: Fala, Senhor. Você está pronto para dizer o mesmo? Como você responde quando um pensamento parece divino? Você o ignora ou o leva a sério, buscando confirmar com oração e escritura? A ciência nos diz que o cérebro é mais receptivo à noite, processando ideias com clareza. Deus usa isso, falando quando estamos quietos. Tente isso. Antes de dormir, ore: Senhor, fala comigo. E anote qualquer pensamento que surgir. Reflita: quais pensamentos têm aparecido no silêncio? Eles te aproximam de Deus? Ore agora: Senhor, abra meus ouvidos para a tua voz. A história de Samuel é um convite para ouvir Deus na quietude. Ele está chamando você. Responda com um coração aberto e sua vida nunca será a mesma. Sinal 2: Jonas. Quando Deus confronta sua vontade. Você já sentiu um pensamento tão forte, tão insistente, que parecia lutar contra tudo o que você queria? Não é um pensamento reconfortante, mas um desafio, uma ordem que te tira da zona de conforto e te empurra para algo que você prefere evitar. Talvez seja a ideia de perdoar alguém que te feriu profundamente, de abandonar um hábito que te prende, ou de assumir uma responsabilidade que te assusta. Essa experiência é o cerne da história de Jonas, narrada em Jonas 1:1-3 e 2:1-10, que nos mostra como Deus fala através de pensamentos que confrontam nossa vontade. Deus deu a Jonas uma missão clara: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade chegou até mim. Não havia anjos descendo do céu, nem sinais espetaculares. Apenas uma instrução direta, plantada na mente de Jonas como uma semente que não podia ser ignorada. Mas Nínive era o último lugar onde Jonas queria estar. Era a capital de um povo inimigo, cruel, e pregar lá significava arriscar a vida.
Você já recebeu um pensamento assim, que te desafia a fazer algo difícil? Talvez seja reconciliar-se com um parente, começar um projeto que parece impossível, ou parar de fazer algo que seu coração insiste em manter. Esses são os momentos em que Deus fala, mas nem sempre é fácil obedecer. Jonas escolheu fugir. Ele correu para o porto, comprou uma passagem para Tarsis, literalmente o lado oposto de Nínive, e embarcou num navio, achando que podia escapar de Deus. Mas aqui está a verdade. Você pode fugir de um lugar, mas não pode fugir de um pensamento divino. No navio, enquanto as ondas balançavam, aquele comando continuava ecoando em sua mente, trazendo inquietação. Uma tempestade furiosa surgiu, ameaçando afundar o barco. Os marinheiros desesperados oravam a seus deuses, enquanto Jonas, no pé fundo do porão, tentava ignorar a voz que o perseguia. Já passou por isso? Quando você ignora Deus, a vida parece entrar em turbulência, conflitos, ansiedade, um vazio que não explica. A tempestade de Jonas não era apenas física, era o reflexo da agitação em sua alma. A ciência nos mostra que pensamentos persistentes criam padrões neurais, voltando até que os enfrentemos. Para Jonas, era Deus insistindo, recusando-se a desistir. Os marinheiros jogaram Jonas ao mar e um grande peixe o engoliu. Longe de ser um castigo, esse peixe foi a misericórdia de Deus, um momento forçado de silêncio onde Jonas não podia mais fugir. No ventre do peixe ele orou. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Jonas 2:2. Aquele pensamento que ele tentou sufocar voltou com força, e Jonas se rendeu. Quando ele obedeceu, Deus o libertou, colocando-o exatamente onde precisava estar. O que você está tentando evitar? Aquele pensamento que não sai da sua cabeça, perdoar, mudar, obedecer, pode ser Deus te chamando. Ele não desiste de você, mesmo quando você resiste. Pense nisso. Qual é a sua Nínive? O que Deus está pedindo que você enfrente? Talvez seja uma conversa difícil, uma decisão corajosa ou uma entrega total. A graça de Deus está te perseguindo, pronta para te guiar. Tente isso. Anote o pensamento que te incomoda e ore. Senhor, é tua vontade. Busque confirmação na Bíblia. Reflita. Como sua vida muda quando você ignora Deus? O que acontece quando você obedece? Ore agora. Senhor, dá-me coragem para seguir tua vontade. Jonas nos ensina que os pensamentos de Deus são mais fortes que nossos medos. Quando você diz sim, ele transforma sua fuga em missão. Não corra mais. Enfrente sua voz e encontre liberdade. Sinal 3. Nabucodonosor. Quando Deus fala em sonhos perturbadores. Você já acordou no meio da noite, com o coração disparado, incapaz de voltar a dormir por causa de um sonho ou pensamento que te deixou inquieto? Não é apenas uma preocupação passageira, mas algo profundo, uma sensação de que há um significado maior, um aviso ou uma mensagem que você não consegue decifrar. Talvez seja um nome que não sai da sua cabeça, uma imagem vívida ou uma urgência sem explicação. Essa experiência nos leva a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, cuja história em Daniel 2:1-28 revela como Deus fala através de pensamentos perturbadores para nos chamar à busca da verdade. Uma noite, Nabucodonosor teve um sonho tão intenso, tão marcante, que o arrancou do sono. A Bíblia diz: o seu espírito se perturbou e o sono o abandonou. Ele sabia que não era um sonho comum. Era algo maior, carregado de peso espiritual. Mas o sonho era enigmático e ele não conseguia entendê-lo. Você já sentiu isso? Um pensamento que te acorda, que te faz rolar na cama, que te deixa com um vazio ou uma curiosidade que não explica? Talvez seja uma preocupação com um filho, um alerta sobre uma decisão ou uma promessa que parece distante.
A ciência do sono nos mostra que, à noite, o cérebro processa emoções e memórias de forma amplificada, tornando-nos mais abertos a impressões espirituais. Deus, o Criador da sua mente, usa esses momentos para plantar mensagens. Nabucodonosor, um rei pagão, não conhecia o Deus de Israel, mas isso não o impediu de ser tocado. Isso prova que Deus fala com quem Ele quiser, onde quiser, quando quiser, seja um rei, um pastor ou você assistindo agora. Desesperado, Nabucodonosor chamou seus magos e adivinhos, exigindo que revelassem o sonho e seu significado, sem contar o que era. Eles falharam, mostrando os limites da sabedoria humana. Mas Deus tinha um plano. Ele levantou Daniel, um jovem exilado, cheio do Espírito Santo, para trazer a resposta. Daniel orou e Deus revelou o sonho. Uma estátua de materiais diferentes, simbolizando reinos futuros. Daniel disse: há um Deus nos céus que revela segredos. Daniel 2:28. O sonho era um aviso divino, mostrando a soberania de Deus sobre a história. O que impressiona é como Deus usou um pensamento inquietante para despertar Nabucodonosor. Ele não deu a interpretação de imediato. Ele plantou uma pergunta para levar o rei a buscar. Você já teve pensamentos assim que te incomodam até você orar, jejuar, buscar? Não os descarte como ansiedade. Eles podem ser Deus te chamando para algo maior. Talvez você tenha sonhado com uma situação, acordado com um versículo ou sentido um peso no coração. Esses são convites do Espírito. Nabucodonosor precisou de Daniel para entender. Você pode precisar de oração, um pastor ou a palavra. Tente isso. Quando um pensamento te perturbar, anote-o e ore. Senhor, o que estás me dizendo? Busque a Bíblia para confirmação. Reflita. Quais sonhos ou pensamentos têm te inquietado? Eles te levam a Deus ou à confusão? Ore agora. Senhor, revela a tua verdade em minha inquietação. A história de Nabucodonosor mostra que Deus usa pensamentos perturbadores para nos chamar à busca. Não ignore os sinais. Eles podem ser o início de uma revelação que mudará a sua vida. Sinal 4, Salomão. Sabedoria para discernir os pensamentos. E se a chave para uma vida plena não fosse pensar mais, mas pensar com a clareza de Deus? Imagine ter uma mente tão afinada com o céu que você pudesse filtrar cada ideia, separando o que é divino do que é humano, o que é verdade do que é engano. Essa é a lição de Salomão, cuja história em 1 Reis 3:5-15 nos ensina como Deus fala através da sabedoria para discernir pensamentos. Uma noite, enquanto Salomão dormia, Deus apareceu em um sonho e disse: pede-me o que quiseres que eu te dê. Salomão era jovem, recém-coroado rei, enfrentando a enorme responsabilidade de governar Israel. Ele poderia ter pedido riqueza para impressionar, poder para dominar ou vida longa para desfrutar. Mas ele fez um pedido que tocou o coração de Deus. Dá ao teu servo um coração sábio e entendido para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Ele sabia que liderar e viver exige mais do que conhecimento. Exige discernimento, a habilidade de julgar pensamentos corretamente. A mente é um campo de batalha, onde inspirações divinas, emoções humanas e tentações do inimigo se misturam. Você já agiu por impulso e depois se arrependeu, pensando: isso foi Deus ou só eu? Ou talvez tenha hesitado diante de uma ideia com medo de errar. Salomão entendeu que a sabedoria começa em reconhecer a voz de Deus. Sua sabedoria brilhou no caso das duas mulheres disputando um bebê, 1 Reis 3:16-28. Sem provas claras, ele propôs algo chocante: dividam a criança ao meio. Não era sua intenção machucar, era um teste para revelar a verdadeira mãe, cujo amor se mostrou. Esse pensamento veio de Deus, porque ideias divinas desmascaram.
corações e trazem verdade à tona. Quantas vezes você aceitou uma ideia sem examiná-la? Você presume que todo palpite é de Deus ou busca confirmar com oração e escritura? A ciência cognitiva nos diz que o cérebro toma decisões rápidas com base em experiências passadas, mas o Espírito Santo oferece um discernimento sobrenatural, indo além da lógica humana. Salomão viveu isso porque buscava a Deus. Ele orava, sacrificava e mantinha o templo como centro de sua vida. E você? Está enchendo sua mente com a palavra de Deus, com louvor, com momentos de comunhão? Ou está deixando o barulho do mundo, televisão, redes sociais, preocupações, sufocar a voz divina? A sabedoria de Salomão não era só para ele. Era para abençoar um povo. Quando você discerne os pensamentos de Deus, suas escolhas impactam outros, sua família, sua igreja, sua comunidade. Tente isso. Antes de decidir algo importante, ore: Senhor, isso é tua vontade? E busque um versículo que confirme. Reflita. Quais pensamentos guiam suas decisões hoje? Eles refletem a sabedoria de Deus? Ore agora: Senhor, dá-me um coração sábio para discernir. Salomão nos mostra que Deus quer te ensinar a pensar como Ele, transformando sua mente em um canal de verdade. Peça sabedoria, e Ele te guiará em cada escolha, tornando sua vida um reflexo do céu. Sinal 5. Jesus e os fariseus. Deus responde ao silêncio. Você já esteve perdido em pensamentos, lutando com uma dúvida, um medo ou uma pergunta que não ousava dizer em voz alta, e de repente ouviu uma palavra, uma música ou uma pregação que parecia responder exatamente o que você sentia. É como se Deus tivesse lido sua mente, tocando o lugar mais secreto do seu coração. Essa é a essência do ministério de Jesus, que vemos em Lucas 5, 17 e 26, onde ele responde a pensamentos que nunca foram pronunciados. Jesus estava ensinando em uma casa lotada, com fariseus e escribas, observando cada movimento. Um paralítico foi trazido por amigos, descido pelo telhado até os pés de Jesus. Olhando para o homem, Jesus disse: "Os teus pecados estão perdoados." Os fariseus, sentados em silêncio, explodiram em pensamentos. Quem é este que fala blasfêmias? Só Deus pode perdoar pecados. Eles não abriram a boca, mas seus corações julgavam. A Bíblia diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: "Por que pensais assim em vossos corações?" Ele confrontou seus pensamentos secretos com uma verdade pública, provando sua autoridade ao curar o paralítico. Esse momento revela uma realidade poderosa. Deus ouve cada pensamento, até aqueles que você esconde. Você já guardou uma dúvida que achava ser grande demais para confessar? Talvez uma luta com a fé, um ressentimento que te envergonha ou um clamor silencioso por ajuda. Deus vê tudo. Suas lágrimas não ditas, suas orações sem palavras, seus silêncios mais profundos. Mas isso também é um desafio. Se Deus ouve seus pensamentos, o que você está permitindo que ocupe sua mente? Está alimentando mágoas, medos, orgulho, pensando que estão seguros porque não foram falados? Jesus mostra que nada é escondido. Ele não confrontou os fariseus para humilhá-los, mas para expor a verdade e convidá-los à mudança. Você já sentiu isso? Uma mensagem no culto que te confronta, uma canção que te faz chorar, um versículo que parece escrito para você. Isso não é acaso, é o Espírito Santo respondendo no nível mais íntimo. A neurociência explica que pensamentos geram impulsos elétricos, sinais reais no cérebro. Deus, que criou sua mente, acessa esses sinais com perfeição, falando onde só você e ele se encontram. Isso é intimidade, um relacionamento onde nenhum pensamento é pequeno demais, mas também é uma responsabilidade. Cuide do que pensa.
Se Deus responde seus silêncios, Ele espera que você alinhe sua mente com sua verdade. Tente isso. Quando um pensamento secreto surgir, leve-o a Deus em oração, pedindo: Senhor, purifica meu coração. Reflita. Quais pensamentos você guarda em segredo? Eles te aproximam de Deus ou te afastam? Ore agora. Senhor, responde meus silêncios com tua verdade. Jesus e os fariseus nos mostram que Deus está sempre ouvindo, pronto para te encontrar no mais profundo do seu ser. Abra sua mente a Ele e deixe sua voz transformar até o que você não diz. Sinal 6. Felipe e o eunuco. Impulsos que guiam. Você já sentiu um pensamento tão claro, tão urgente, que parecia uma ordem direta, como se alguém tivesse colocado uma instrução no seu coração? Talvez tenha sido um impulso para mandar uma mensagem a um amigo, visitar um lugar sem motivo aparente ou ajudar um estranho. E depois você descobriu que era exatamente o que precisava acontecer. Essa é a história de Felipe em Atos 8, 26, 40. Um homem guiado por um pensamento divino que mudou uma vida para sempre. Felipe era um discípulo cheio de fé, servindo na igreja primitiva. Um dia, um anjo do Senhor lhe disse: levante-se e vá para o caminho deserto que desce de Jerusalém a Gaza. Era uma ordem vaga, sem detalhes, um caminho árido, isolado, sem promessa de resultado. Mesmo assim, Felipe obedeceu, caminhando sem saber o que encontraria. Já esteve em uma situação assim, onde um pensamento te levou a agir sem entender o porquê. Talvez você tenha sentido: vá a esse culto, fale com essa pessoa ou faça isso agora. Esses são os impulsos do Espírito Santo. Enquanto Felipe andava, viu uma carruagem. Nela estava um eunuco etíope, um oficial importante, lendo o profeta Isaías. Então veio o pensamento claro como cristal: aproxime-se e acompanhe essa carruagem. Sem hesitar, Felipe correu, ouviu o homem lendo e perguntou: o senhor entende o que está lendo? O eunuco respondeu: como posso se ninguém me explica? Aquele pensamento foi a chave para um encontro divino. O eunuco lia sobre o Messias e Felipe explicou que era Jesus, levando-o à fé e ao batismo. Um simples impulso mudou uma eternidade. Você já teve momentos assim, onde um pensamento levou a algo maior? Talvez você tenha orado por alguém e depois soube que eles precisavam exatamente disso. Deus orquestra esses encontros, usando sua mente como um mapa. A ciência chama isso de insights súbitos, quando ideias surgem com força e clareza. Mas nós sabemos, é o Espírito Santo guiando com precisão. Felipe não questionou. Ele agiu confiando que o pensamento era de Deus. E você? Está obedecendo esses impulsos ou esperando um sinal mais claro? O eunuco estava pronto. Seu coração buscava a verdade e Deus usou Felipe para responder. Seus impulsos podem ser respostas para orações que você nem conhece. Tente isso. Da próxima vez que sentir um impulso, ore: Senhor, é tua voz? Me dê o primeiro passo. Reflita. Quais impulsos você ignorou recentemente? O que aconteceu quando você obedeceu? Ore agora: Senhor, torna-me sensível aos teus impulsos. A história de Felipe nos ensina que os pensamentos de Deus são direções precisas. Sua obediência pode ser a ponte para a salvação de alguém. Não subestime aquele pensamento. Siga-o e veja Deus agir de forma poderosa. Sinal 7. A mente de Cristo. Pensar como Jesus. E se você pudesse pensar como Jesus, ver o mundo, as pessoas e até suas dores com os olhos dele, não apenas seguir seus passos, mas ter uma mente tão alinhada com o céu que seus pensamentos refletem seu amor, sua paz, sua sabedoria. Isso não é um sonho distante, é uma promessa real, encontrada em 1 Coríntios 2,16, onde Paulo declara: nós temos a mente de Cristo. Essa é uma verdade revolucionária.
Quando você se rende ao Espírito Santo, Deus reformula sua maneira de pensar, transformando cada aspecto da sua vida. Romanos 12:2 nos exorta: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Imagine uma mente onde o medo cede lugar à fé, onde a amargura se dissolve em perdão, onde o caos encontra uma paz que não explica. Você já desejou isso? Responder à raiva com calma, amar quem te machucou, confiar em Deus quando tudo desmorona? Essa transformação começa quando você entrega o controle, seus medos, suas feridas, sua lógica, e permite que o Espírito reconstrua seus pensamentos. A ciência confirma que o cérebro é plástico, formando novos caminhos com pensamentos repetidos. Deus usa isso para plantar padrões celestiais em você. Quando você se enche da palavra, ora com sinceridade e adora em espírito, os pensamentos de Deus se tornam seus. De repente, você tem paciência onde antes explodia, esperança onde havia desespero, clareza onde reinava confusão. Isso aconteceu com os discípulos. Antes de Pentecostes, eles eram medrosos, negando Jesus. Depois, cheios do Espírito, proclamavam, com ousadia, suas mentes renovadas. Você já notou momentos em que seus pensamentos pareceram diferentes, mais amorosos, mais firmes? Isso é a mente de Cristo em ação. Mas não é automático, requer disciplina. Você está alimentando sua mente com a Bíblia, com louvor, ou com o veneno do mundo, notícias negativas, fofocas, séries que te afastam de Deus? Deus quer que sua mente seja um santuário, onde Ele fala e você responde. Pense nisso. Como seria sua vida se seus pensamentos fossem como os de Jesus? Você perdoaria mais rápido, confiaria sem hesitar, amaria sem condições. Tente isso. Comece o dia com uma oração. Senhor, renova minha mente e leia um capítulo da Bíblia. Reflita. Quais pensamentos dominam sua mente agora? Eles refletem Cristo? Ore agora. Senhor, dá-me a mente de Cristo. Essa não é só uma mudança pessoal, é um chamado para ser luz. Quando você pensa como Jesus, suas palavras, escolhas e atitudes impactam outros, levando-os a Deus. Comece essa jornada hoje e veja sua mente se tornar um reflexo do céu, guiando você e todos ao seu redor para o coração do Pai. Sinal 8. Paulo. Pensamentos. Como armas espirituais. Você sabia que sua mente é um campo de batalha espiritual, onde cada pensamento é uma arma em uma guerra invisível? O inimigo ataca com mentiras, dúvidas e medos, mas Deus te equipa para vencer. Em 2 Coríntios 10:4-5, Paulo escreve: as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Essa é uma revelação poderosa. Seus pensamentos não são apenas ideias, são o palco onde o céu e o inferno disputam espaço. Fortalezas são pensamentos tóxicos, crenças de que você não é amado, não é suficiente ou não pode ser perdoado. Você já foi assombrado por pensamentos como: eu nunca vou mudar, Deus está decepcionado comigo ou não sou capaz? Essas são armadilhas do inimigo construídas para te prender, mas Paulo nos mostra como destruí-las. Ele não falava por teoria, ele vivia isso. Preso em cadeias, perseguido, carregando o peso das igrejas, Paulo enfrentava batalhas mentais diárias. Mesmo assim, ele escreveu: alegro-me em meus sofrimentos. Colossenses 1:24. Como? Ele escolhia quais pensamentos alimentar. Quando o medo surgia, ele declarava fé. Quando a dor o atingia, ele se voltava para as promessas de Deus. Você tem esse mesmo poder. Quando um pensamento negativo aparece, não o deixe crescer. Confronte-o com oração, com a palavra, com louvor.
A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se transformar com foco intencional. Paulo chamava de guerra espiritual, uma disciplina de tomar cada pensamento e submetê-lo a Cristo. Imagine a liberdade de uma mente onde mentiras não têm lugar, onde cada ideia serve à verdade de Deus. Você tem sido passivo com seus pensamentos, deixando-os ditar suas emoções, ou está pronto para lutar? Paulo nos ensina que uma mente disciplinada encontra alegria na prisão, paz na tempestade. Tente isso. Quando um pensamento destrutivo surgir, fale um versículo, como Filipenses 4:8. Tudo o que é verdadeiro, nobre, puro, pensai nisso. Reflita. Quais fortalezas estão na sua mente? Você as está combatendo ou aceitando? Ore. Agora, Senhor, faz meus pensamentos armas para a tua glória. A história de Paulo prova que sua mente pode ser um território santo, onde a voz de Deus reina e o inimigo teme entrar. Torne-se um guerreiro mental. Comece a capturar seus pensamentos hoje e veja sua vida ser transformada pelo poder do Espírito. Sinal 9. Moisés. Quando Deus fala em momentos de crise. Você já esteve no meio de uma crise, onde tudo parecia desmoronar, e um pensamento trouxe uma clareza inesperada, uma força que não era sua? Talvez tenha sido uma calma repentina, uma direção clara, ou uma certeza de que Deus estava com você. Deus adora falar nas crises, como vemos na história de Moisés em Êxodo 3:1-4-17. Moisés era um homem quebrado, um príncipe que virou fugitivo após matar um egípcio. Ele vivia no deserto, cuidando de ovelhas, longe dos sonhos de grandeza. Sua vida parecia acabada, marcada por culpa e fracasso. Você já se sentiu assim? Como se seus erros te definissem, como se o futuro fosse só um eco do passado. Um dia, enquanto pastoreava, Moisés viu algo estranho. Uma sarça ardendo, mas não se consumindo. Um pensamento o atingiu. Vou ver isso de perto. Ao se aproximar, Deus falou: Moisés, Moisés. Aquele pensamento, aproxime-se, não era curiosidade, era divino. Deus revelou seu nome, eu sou o que sou, e deu a Moisés uma missão: libertar Israel da escravidão. Mas Moisés resistiu, cheio de dúvidas. Quem sou eu para isso? Êxodo 3:11. Ele se via pequeno, incapaz, com um passado manchado. Já sentiu isso? Um pensamento te chama para algo grande, mas suas inseguranças gritam: você não consegue. Deus respondeu: eu estarei contigo. As crises são o palco de Deus. Ele fala quando tudo parece perdido. Talvez você esteja enfrentando uma crise agora, problemas financeiros, um casamento abalado, uma doença que assusta. E no meio disso um pensamento surge: confie, ore, avance, não o descarte. A ciência diz que o estresse aguça nossa percepção, e Deus usa isso para romper o caos. A sarça de Moisés foi um momento de virada, transformando um fugitivo em libertador. Sua crise pode ser sua sarça, onde a voz de Deus brilha, mas exige coragem. Moisés tirou as sandálias, humilhando-se. Você está disposto a se render, a ouvir mesmo com medo? Deus usou Moisés, apesar de suas falhas, porque ele obedeceu. Tente isso. Na próxima crise, pare e ore. Senhor, o que estás me dizendo? Anote qualquer pensamento e busque confirmação bíblica. Reflita. Que crise você enfrenta? Que pensamentos te levam à esperança? Ore agora. Senhor, fala em meu caos. A história de Moisés prova que as crises são oportunidades divinas. Sua voz pode transformar seu deserto em um caminho de liberdade. Ouça e deixe ele te guiar. Sinal 10. Elias, a voz suave. Após a tempestade,
Você já buscou Deus em sinais grandiosos, um milagre, uma resposta estrondosa, e o encontrou em um pensamento suave, quase imperceptível, que trouxe paz ao seu coração? Às vezes, Deus não está no barulho, mas no silêncio que resta depois da tempestade. Essa é a lição de Elias, em 1 Reis 19, 9, 18. Um profeta que viu o poder de Deus, mas aprendeu a ouvir sua voz na quietude. Elias era conhecido por grandes feitos. Enfrentou falsos profetas, trouxe fogo do céu. Mas após uma vitória épica, ele desabou. Ameaçado por Jezabel, fugiu para o deserto desejando morrer. "Já chega, Senhor!" ele exclamou, sentindo-se abandonado e inútil. Você já esteve nesse lugar onde a vitória parece vazia e o desânimo te consome? Elias se escondeu numa caverna, mas Deus o encontrou. "O que fazes aqui, Elias?" perguntou o Senhor. Então Deus disse: "Sai e fica no monte." Um vento poderoso rasgou as rochas, depois um terremoto, então um fogo, mas Deus não estava neles. Após o caos, veio uma voz suave e mansa, um sussurro que fez Elias cobrir o rosto. Aquele pensamento foi: "Eu ainda estou contigo e tua missão continua." Deus deu novas tarefas, renovando seu propósito. Você já sentiu um pensamento assim como: "Descansa, estou aqui" ou "Não desista"? É o Espírito falando, trazendo paz após a tormenta. Elias precisou do silêncio para ouvir. O caos precisava cessar. Em nossa vida corrida, trabalho, família, notificações, estamos sempre conectados. Quando você silencia o mundo? A ciência mostra que o silêncio melhora a clareza mental, e Deus usa isso para plantar sua voz. A caverna de Elias foi sua, virada, onde o desespero encontrou esperança. Tente isso, reserve 10 minutos diários em silêncio, orando. Fala, Senhor. Anote o que vier à mente. Reflita. Quando você ouve Deus mais claramente? No barulho ou na quietude? Ore: Senhor, revela-te na minha calma. Elias nos ensina que os sussurros de Deus são mais fortes. Crie espaço para sua voz, e Ele te guiará por qualquer tempestade. Sinal 11, Davi. Pensamentos que inspiram adoração. Alguma vez, um pensamento te levou a um momento de gratidão tão intenso que seu coração transborda em louvor. Talvez uma memória de Deus, uma frase que te faz querer cantar, ou uma certeza de sua bondade que te emociona. Essa é a essência de Davi, cuja vida em Salmos 23 e outros capítulos mostra como Deus fala através de pensamentos que inspiram adoração. Davi era um homem de muitas facetas: pastor, guerreiro, rei, pecador, mas acima de tudo, adorador. Em Salmos 23, 1, ele escreveu: "O Senhor é meu pastor, de nada terei falta." Essas palavras não eram poesia vazia, eram pensamentos divinos nascidos em meio a vales de sombra e morte. Como pastor, Davi enfrentava perigos, leões, ursos, noites escuras, e via Deus como seu protetor. Esses pensamentos se tornaram hinos. Tu me fazes repousar em pastos verdes. Você já teve esses momentos? Um versículo que surge na mente, uma canção que te eleva, ou um pensamento que te faz dizer: Deus é fiel. Mesmo em fugas de Saul, ou após seu pecado com Batseba, Davi encontrava pensamentos de louvor, como em Salmos 139, 17, 18. Quão preciosos são teus pensamentos para mim, ó Deus. A ciência diz que pensamentos positivos fortalecem a saúde emocional, e Deus usa isso para nos restaurar. Davi não apenas sentia esses pensamentos, ele agia, escrevia salmos, dançava, cantava. 2 Samuel 6, 27 e 30. E você está transformando seus pensamentos de gratidão em adoração ou deixando-os passar? Talvez uma música toque no rádio e você sente Deus,
Cante junto. Um versículo te vem, memorize-o, tente. Quando sentir gratidão, pare e louve. Em voz alta por 5 minutos. Reflita, o que te leva a adorar? Você está capturando esses dons? Ore, Senhor, enche minha mente de louvor. Davi nos ensina que Deus fala para nos atrair a Ele, que seus pensamentos façam de seu coração um altar, onde cada dor vira glória. Sinal 12, Isaías, visões que começam na mente. Você já teve uma imagem mental tão clara que parecia mais que imaginação? Uma cena, uma pessoa, um chamado que te fez parar e pensar. Isso é importante. Deus é a história de Isaías em Isaías 6:1-8. Nos mostra como ele fala através de visões na mente. Em um ano de crise, Isaías viu o Senhor alto e exaltado no trono, com anjos cantando santo. Não era uma visão física, mas um pensamento espiritual, tão vivo que o abalou. Ele confessou seu pecado, foi purificado e ouviu: "Quem enviarei?" Isaías disse: "Eis-me aqui." Você já imaginou algo, um ministério numa restauração que parece além? É o Espírito pintando. Isaías' vision was para uma missão profética. Deus pode te mostrar imagens de futuro, cura ou serviço. A ciência diz que imagens vívidas ativam a criatividade, e Deus usa isso. Teste essas visões com a Bíblia e oração. Tente, anote imagens mentais e ore. És tu? Reflete, que visões te visitam? Alinham com Deus? Ore. Senhor, clarifica. Isaías prova que pensamentos visuais são chamados. Não ignore suas imagens, são seu plano. Sinal 13, Jeremias. Pensamentos que persistem apesar da dor. Um pensamento já te perseguiu, ardendo em você mesmo, quando tudo te dizia para calar. Uma verdade que não te deixa, mesmo com dor ou rejeição. Jeremias, em Jeremias 27:9. Viveu isso. Chamado a profetizar, ele enfrentou escárnio e prisão. Quis desistir, mas disse: "Sua palavra é como fogo em meus ossos, não posso contê-la." Esse pensamento, falar a verdade, era Deus. Você já sentiu um peso assim? Falar, perdoar, mudar, mesmo sendo difícil? É Deus te chamando. Jeremias, vira e mudou nações. A ciência diz que pensamentos obsessivos sinalizam prioridade, e Deus usa isso. Em ti, ore sobre pensamentos persistentes, buscando a Bíblia. Reflita. Que ideia não te deixa? É divina? Ore. Senhor, dá força para teu fogo. Jeremias mostra que pensamentos de Deus vencem a dor. Abrace o fogo, é sua voz. Sinal 14, Maria, ponderando a voz de Deus. Você já guardou um pensamento tão sagrado que parecia um tesouro? Uma promessa, uma esperança que te fez refletir por dias? Maria, em Lucas 2:19, fez isso. Após o nascimento de Jesus, pastores contaram sobre anjos e ela guardava tudo meditando. Esses pensamentos eram dons divinos. Você já sentiu algo assim? Um versículo, uma palavra que parece santa? É Deus falando. Maria's Reflection a preparou para a cruz e ressurreição. A ciência diz que meditar aprofunda a fé, e Deus usa isso. Tente, registre pensamentos sagrados e ore sobre eles. Reflita. Que pensamentos te parecem divinos? Você os guarda? Ore. Senhor, ajuda-me a ponderar. Maria prova que pensamentos de Deus são tesouros. Guarde-os e eles te guiarão. Sinal 15, Pedro. Coragem em pensamentos inesperados. Um pensamento ousado já te surpreendeu, te empurrando a agir com coragem? Pedro, em Atos 10:9-16, viu animais impuros e ouviu: "Come!" Isso desafiou sua fé, mas Deus o preparava para alcançar gentios. Você já sentiu algo assim? Um chamado para mudar, confiar? É o Espírito. Pedro's Obedience Sparked Revival. A ciência diz que ousadia ativa o cérebro, e Deus usa isso.
Tente ore sobre, teste pensamentos corajosos buscando a Bíblia. Reflita, que ousadia Deus te dá, você a segue. Ore, Senhor, dá coragem. Pedro prova que pensamentos ousados são Deus. Abrace-os e mude vidas. Sinal 16. Estevão. Pensamentos que testemunham verdade. Você já sentiu um pensamento tão forte que precisava ser dito, mesmo sob risco? Estevão, em Atos 7:1-60, falou verdade a seus acusadores, vendo Jesus em visão. Seus pensamentos eram divinos, plantando sementes para Paulo. Você já sentiu Deus te pedindo para falar? É sua voz. A ciência diz que convicções ativam a coragem, e Deus usa isso. Tente, ore por ousadia para compartilhar. Reflita, que verdade Deus te pede? Quem precisa ouvi-la? Ore, Senhor, faz-me testemunha. Estevão prova que pensamentos de Deus testemunham. Sinal 17. João, revelações em solitude. Você já teve um pensamento profundo na solitude? João, em Apocalipse 1:9-10, exilado em Pátimos, ouviu Deus. Escreve. Seus pensamentos se tornaram a Apocalipse. Você já sentiu Deus na tecla? É Ele te encontrando. A ciência diz que solitude é poderosa, e Deus usa isso. Tente, passe tempo só com Deus, anotando. Reflita, o que surge na solitude é Deus? Ore, Senhor, revela-te. João prova que pensamentos solitários são divinos. Busque Deus no silêncio. Sinal 18. José. Sonhos que moldam o futuro. Um sonho já te mostrou um futuro? José, em Gênesis 37:5-11, sonhou com estrelas se curvando. Esses pensamentos o guiaram por escravidão até salvar nações. Você já sonhou com seu chamado? É Deus planejando. A ciência diz que sonhos processam aspirações, e Deus usa isso. Tente, anote sonhos e ore. Reflita, que sonhos te guiam? São de Deus? Ore, Senhor, guia-me. José prova que pensamentos de Deus moldam destinos. Confie neles. Sinal 19. Gideão. Pensamentos que vencem o medo. Um pensamento já te deu força contra o medo? Gideão, em Juízes 6:11-16, ouviu. Valente, apesar de se esconder. Esse pensamento o fez líder. Você já sentiu? Você consegue? É Deus. A ciência diz que afirmações mudam o cérebro e Deus usa isso. Tente, declare versículos contra o medo. Reflita, que medos te param? Que pensamentos te levantam? Ore, Senhor, dá coragem. Gideão prova que pensamentos de Deus vencem o medo. Seja valente. Sinal 20. Ana, pensamentos que levam à oração. Um pensamento já te levou a orar com fervor? Ana, em 1 Samuel 1:10-20, orou em silêncio, pedindo um filho. Seus pensamentos moveram o céu, trazendo Samuel. Você já sentiu um peso para orar? É Deus. A ciência diz que emoção foca a mente, e Deus usa isso. Tente, ore pensamentos intensos. Reflita, que peso te leva a Deus? Você ora? Ore. Senhor, faz meus pensamentos orações. Ana prova que pensamentos de Deus geram milagres. Ore-os. Conclusão. Se você chegou até aqui, Deus te marcou para algo eterno. Comente, minha mente é de Cristo. É seu compromisso com sua voz. Compartilhe este vídeo. Alguém precisa disso. Inscreva-se, ative o sino. Este canal é um refúgio espiritual. Seja parceiro, seu apoio leva esperança. Pausa agora, sinta a paz, ore, fala, Senhor. Fique na presença. Nos vemos no próximo vídeo. Fique firme, sensível em Cristo.